Olá, boa noite. Hoje a nossa live está diferente, né, Sim, Viviane? isso. Estamos gravando ao invés de fazermos ao vivo. Isso por conta do feriado, né? Que a gente entende que o pessoal quer descansar um pouquinho mais, né? Liberar um pouquinho da Exatamente. agenda. Sim, que é aproveitar a família, né? Aproveitar o tempo livre, ainda mais durante a semana, né, Rô? Mas olha só, pessoal, a qualidade maravilhosa, o assunto. Nós já Incrível. postamos algumas coisas, né? Sim, com Uns certeza. spoilerzinhos do que nós iríamos falar. E hoje a gente vai falar sobre o autocuidado e sexualidade. Esse assunto totalmente interligado, né, com a resposta sexual. E vamos começar já? Vamos, com Bora lá. certeza. Isso aí. Vamos primeiro trazer uma definição mais abrangente do autocuidado, porque quando nós falamos em autocuidado, automaticamente vem na nossa mente os tratos físicos, Exatamente. né? Como que a Viviane? gente se trata? Se eu falo de autocuidado, eu vou pensar na minha estética, o quanto eu Certeza. cuido do meu cabelo, da minha pele. A parte exterior, não é? Exterior. Como que Isso. nós nos apresentamos? Isso é importantíssimo. Com Isso certeza, também né, é Rô? autocuidado. Mas o que nós queremos nessa gravação, nessa live, enfim, Essa live. é trazer um olhar um pouco mais amplo do que é o autocuidado e entendermos que, para além da questão física, da questão biológica, nós temos o autocuidado no campo das emoções, no campo da saúde mental e Da social. saúde, e da saúde sexual. E sexual, exatamente, Com certeza. né? Então, como que eu vou entender essa questão do autocuidado nesses ambientes? Através de práticas saudáveis, né? Em todos esses ambientes que nós falamos, no ambiente físico, né? Nas nossas emoções, na nossa saúde mental. Na vida social, nossa, autocuidado na vida social, né? Como que é isso? Será que tem como, né? Então, e tem, né? O autocuidado tá em com quem que eu convivo, quais são as minhas relações, como eu me posiciono socialmente, como eu me permito, enquanto indivíduo social, estar bem no local que eu estou, enquanto profissional. Então, na verdade, Viviane, todos os ambientes em que eu estou enquanto indivíduo, eu preciso olhar para mim com esse autocuidado. Aquilo está me fazendo bem, né? Eu estou me construindo aqui, isso está sendo saudável para mim, isso é autocuidado. Isso. Como que isso está refletindo para mim? O que está trazendo para mim de positivo ou de negativo? E daí Até a gente avaliar isso também é um autocuidado, sim, né, Rô? Sim, é autocuidado. Eu estou olhando para mim com um olhar mais empático, mais de zelo, né? Para saber os resultados da vida ali, o quanto tá trazendo de respostas para mim, o quanto isso está sendo saudável. Daí a gente já tem aqui uma pergunta de reflexão para o pessoal já trazer em mente durante a nossa live, já ir pensando sobre isso. Olha só. Que é como eu tenho vivido, a forma com que eu tenho vivido tem me trazido resultados positivos para mim enquanto indivíduo. Lembrando que a gente já traz isso sempre, essa informação, que nós somos indivíduos biopsicossociais, né? Tem todo esse conjunto, tem um conjunto, né? nós não conseguimos separar e não conseguimos, às vezes a gente pensa em fazer esse autocuidado somente em uma forma, né? Ou no bio, ou no psico, ou no social. Porém, uma se destaca, mas e as outras? Como que ficam? Então, por isso que é importante a gente trabalhar esses 3 níveis juntos. E aí, como que seria? O que você tem feito, né, com o autocuidado? Repete a pergunta, Rô, pra gente. Olha, como eu tenho vivido, a forma com que eu tenho vivido tem me trazido resultados positivos para mim enquanto indivíduo dessa forma, constituído como biológico, indivíduo psicológico, indivíduo social, isso tem me trazido positividade? É uma pergunta bem, Vai refletindo aí. Bem reflexiva, né? Isso. Porque assim, e a gente precisa fazer essa autoanálise, né? Porque às vezes a gente só segue, vamos seguir o fluxo. Mas o que isso tem gerado na nossa vida? Quais são as consequências?
a médio e longo prazo, né? Quais são os resultados? E é importante a gente trazer também essa questão do... Nós entendemos, ninguém aqui está trazendo uma ideia assim muito... como que eu posso dizer? Romântica da vida. A vida tem suas dificuldades. Não tem como, né? Não tem. Não tem então, como, gente. Vai ter momentos em que você tá fazendo algo que você gosta, que você se realiza enquanto ser humano, mas tem momentos que a gente precisa fazer coisas que talvez não nos agrade tanto, mas é necessário fazer. Então a vida tem dessas também. Então como que eu vou analisar se o meu autocuidado está dentro dessa situação ou não? Pela frequência com que eu faço esse algo que não me agrada, que não me realiza, e pela intensidade que ele traz para mim de resposta. Então, eu posso estar dentro de um trabalho, por exemplo, eu posso estar dentro de um trabalho, da minha profissão, em que tem várias ações, situações em que eu curto muito, que vai de encontro com aquilo que eu planejei, que eu sonhei para minha vida, mas tem pontos ali do meu trabalho que eu faço que eu não gosto. Isso aqui não me realiza, mas eu preciso fazer porque faz parte ali do pacote da minha profissão, do contexto. E é necessário, sim. E eu preciso analisar, tá, mas essa parte que eu estou fazendo que eu não gosto, qual a frequência que eu preciso fazer isso, né? Com muita frequência, qual a intensidade disso para minha vida? Sempre me aborrece, sempre me traz angústia, tá me trazendo a longo prazo um sofrimento. Então é aqui que a gente precisa olhar, que daí entra a questão do autocuidado, né? Que é o respeito por mim, que é aquilo que eu vou olhar e falar assim, não, né? Eu tô me desrespeitando enquanto indivíduo, minha saúde mental está em risco. Então é nesse ambiente que a gente quer trazer essa clareza com relação essa reflexão, né? Exato. Para que você tenha então esse bom senso e essa coerência em todas essas áreas que nós citamos, tanto nas áreas sociais, nas áreas biopsicossocial, né? Para eu não esquecer. Então, em todas as áreas. Inclusive, então, vamos já linkar para a parte do relacionamento? Vamos isso falar também, isso a também. Influência, né, na sexualidade. Como que seria, então? A gente já vai falar sobre isso? Ou você tem um pontinho antes para falar? A gente já vai trazer essa podemos parte? entrar já nessa questão que já é o foco do nosso tema, né? Ok. Então, em relação a Rô mencionou o exemplo de um trabalho. Ótimo, isso todo mundo tem que viver, os adultos, como a gente gosta, eu ouço, né, e que é uma realidade. Na realidade, as crianças fazem o que querem, os adultos fazem o que precisam fazer, né? Porém, dentro do que é preciso fazer, como que isso tem te gerado, né? Qual é o resultado que isso tem gerado em você? Então, não é porque a gente tem que fazer que a gente não precisa observar e olhar o resultado que isso está acarretando no nosso eu. E trazendo então para a sexualidade, pode ser da mesma forma. Como que esse relacionamento sexual tem gerado em você? Qual é o sentimento que ele tem gerado em você? Tem feito atividades sexuais ou alguns posicionamentos? E quando eu falo posicionamentos, às vezes entra em posição mesmo. Entra em fazer o que você não gosta com relação à carícia, em permitir algumas relações que você não gosta em função do outro. Isso tem acontecido? Isso tem te gerado qual o sentimento? Isso né? Mesmo. E como a gente sempre fala da ligação de uma coisa com a outra, né? Então, se eu não estou feliz em alguma área da minha vida, que eu estou me deixando ser atingida nessa área, se eu estou me deixando ser ferida nesse ambiente da minha vida, no meu ambiente sexual eu vou ter essa resposta. Vai ter um reflexo, de certa forma, porque o que acontece? A sexualidade, ela é atingida por estresse, né? O estresse afeta o desempenho sexual, a resposta sexual, o desejo, a ansiedade vai afetar isso tudo, humor depressivo, não precisa nem ser o transtorno depressivo, o humor depressivo, você tá chateado, tá triste, tá frustrado, já vai levar isso para o ambiente da sexualidade e vai afetar o desempenho sexual, vai afetar o desejo, a resposta, o interesse e a presença em si. Exatamente. Então, nisso que a gente traz como um prejuízo, né? Então, o seu autocuidado, de alguma forma,
ele vai afetar essa área da sua sexualidade, né? E às vezes a pessoa não interpreta que isso está acontecendo. Como que, né, a minha frustração no meu ambiente de trabalho vai interferir no meu desempenho sexual? É porque é aquele pensamento, né? Eu tô em casa, com algum problema em casa, na parte familiar, eu não vou trazer para o meu trabalho. Ou vice-versa. Ou é na parte do trabalho, eu não vou trazer para casa. Ou na parte sexual, eu não vou levar para o outro ambiente. A gente tem que aprender a separar. Porém, mas não vai a curto refletir. prazo você pode até conseguir esse comportamento aí de não, entrei da porta para dentro da minha casa, meus problemas ficam para fora. Mas se nós entendermos que nós não somos esses compartimentos separadinhos, nós não somos esse tipo de ser humano, nós estamos uma envolto união, em né? todos esses ambientes biopsicossocial. A curto prazo você talvez consiga esse comportamento aí, mas a médio e longo prazo você não vai conseguir. Você vai ficar num trabalho, que é o exemplo que nós trouxemos, né? 3, 4 anos frustrado, fazendo o que você não gosta, não se sentindo realizado, você vai conseguir. Como são os reflexos? São não alcançar as metas, não alcançar os objetivos do trabalho, não cumprir com os seus objetivos do trabalho. E isso também na área sexual, né, Rô? Exatamente, isso vai favorecer. Então não tem como, a gente não consegue separar um do outro. Inclusive, nós fizemos uma enquete, né? No Instagram, perguntando sobre se vocês achavam, se vocês acreditavam que o autocuidado, ele tinha uma influência direta sobre a vida sexual. E a maioria achou que não. A maioria achou que não, sabia? Porque talvez eles pensaram, não sei se eles linkaram diretamente com a imagem, talvez linkaram com a imagem, com a parte exterior e não pensaram diretamente no autocuidado em si. Pode ser isso. Pode ser. Embora a autoimagem, que foi tema da live passada, e se você não assistiu, já quero deixar um convite aqui para que você assista. Tá gravadinha, tá aqui disponível no meu Instagram, no Instagram da Rô, que ela vai conseguir colocar essa semana, que deu um probleminha aqui na gravação. Então já assista, porque fala exatamente da autoimagem, da autopercepção, e aí já trazendo para essa aqui. Então é importante as duas formas, tanto a autoimagem como a parte externa, a forma com que você se vê, a forma com que você se apresenta. E hoje a gente está falando da autoimagem, do autocuidado interior. Né? Do autocuidado nos diversos aspectos da nossa vida. Exatamente. Porque a própria palavra autocuidado, ela já é bem fácil de compreensão. É aquele autoexplicativa. Autoexplicativa, é aquele cuidado que eu tenho comigo. Sim, então, que o cuidado que eu preciso ter comigo, esse cuidado não pode só se restringir a um cuidado físico, só biológico. Esse cuidado vai ter que ser um cuidado das minhas emoções, um cuidado psicológico, um cuidado da minha vida social. Então é todo lugar onde você está, quem você é enquanto indivíduo, todo o seu desempenho social, emocional, enfim, precisa ter autocuidado. Você sempre tem que estar olhando para você e fazer aquele check-upzinho, né? Tô bem aqui, tô me realizando aqui, minha mente como que está, minha saúde mental, psicológica, física, é todo aquele emaranhado de coisas que eu preciso estar sempre olhando para mim. E é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos afunilando esse autocuidado para a sua sexualidade. Sim, para que haja esse entendimento, né? De que sim, tem influência, porque você não consegue desconectar quem você é do ato sexual. Não consegue. Na verdade, é um momento onde que você é você mesmo, não tem como fazer muitos disfarces ali não. Exatamente, né? E às vezes, né, exatamente nesse momento em que as pessoas se revelam mais, né? Então assim, aqui sou eu, tô fechadinha, tô num lugar mais reservado, não preciso me esconder, não preciso colocar nada, minhas máscaras, e aqui que eu vou ser assim. Isso. Só que assim, enquanto você falava do autocuidado, eu tava aqui pensando, você falava da importância, né, da gente se cuidar, de reservar um momento para você. E como que é difícil, né, no mundo de hoje. Tem esse detalhe na atualidade, que nós passamos, né? por um momento de muitos afazeres, Sim. de agenda lotada. Se a gente tem um tempinho, a gente procura já fazer encaixar alguma coisinha.
para fazer, a gente entende que foi, na verdade, o que nós colocamos no começo. A gente não tem a ilusão de que vamos viver zen, né? Não tem como. Mas precisamos ter um ponto de equilíbrio que seja saudável para as nossas vidas. E daí nós vamos entender que há uma realidade para cada um de nós, né? Então, onde eu me sinto bem, pode não ser onde você se sinta bem. Não seja o seu ponto de equilíbrio onde é o meu, né? Então, cada um faça a sua autoanálise e se entenda. Entenda o seu corpo, entenda a sua mente, entenda os seus limites. E daí sim, você vai se encontrar ali onde é aquele ponto saudável para você. E até porque você vai conseguir identificar isso, se você conseguir parar, fazer uma autorreflexão, fazer o checklist de como está a sua vida no seu biopsicossocial. A gente sempre vai trazer isso, que você é como um todo. E que essa área, imagine uma roda e a gente vai colocar ali no centro alguns pontos, podemos só traçar então 3 ali, o biopsicossocial. E cada um você coloca um número pra gente tentar ligar ela. Essa roda só vai rodar se os 3 números estiverem nivelados. Equilíbrio. Então, assim, é a hora de você, então, começar a entender que o biopsicossocial, eles estão juntos. Que você é como um todo e que a gente precisa trabalhar essas 3 esferas, essas 3 áreas, trazendo para um só. E que essas 3 áreas, elas precisam estar bem desenvolvidas, bem saudáveis, exatamente, para que assim você consiga encontrar o seu ponto de equilíbrio, que a Rô falou. E o primeiro momento, a primeira atitude que a gente precisa ter é fazer, né, essa autoanálise, identificar que eu preciso, né, fazer alguma alteração na minha vida em determinada área, e a gente vai identificar isso através de ver que não está bem, né, que não está nos agradando, que aquilo está me frustrando, que eu estou ficando ansiosa, que eu estou ficando estressada, há um grau de irritabilidade, há um grau de desânimo. Fazendo essa reflexão, descobrindo qual área que eu preciso fazer essa intervenção, ou eu busco em mim mesma a resposta para isso e soluciono, ou eu busco ajuda profissional. Exatamente. Né? E nós já vimos comentado em outro momento que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu vou ter que ir para um psicólogo, eu vou procurar uma fisioterapia pélvica, alguma coisa assim, porque eu vou ficar lá um tempo, vou gastar dinheiro por causa disso. Não é exatamente isso. Às vezes, 2, 3 sessões de alinhamento para você voltar ali para o ponto de equilíbrio e pronto, você está resolvido. O importante é que você busque esse equilíbrio e esse momento mais saudável para a tua vida, né? Exatamente. E aí, Rô, às vezes não vai ficar claro, assim, a gente falou algumas coisas, você já mencionou isso, mas de que forma que esses prejuízos poderiam se manifestar, né? Para essa pessoa, tanto na parte física como na parte emocional, né? Como você mencionou, pode ser através da ansiedade, pode ser através do estresse. Então, só pra gente recapitular aqui, às vezes você tá falando, começando a desvendar algumas coisas. Quando a gente começa a falar, tudo que é novo vai vindo pra gente e a gente começa a assimilar na vida da gente, mas às vezes fica um parênteses aqui, outro parênteses aqui, outro lá, né? Então, pra gente trazer tudo, juntar ali, através do seu equilíbrio, então pode se manifestar na sua vida o desequilíbrio da sua vida biopsicossocial, pode ser desencadeado por um estresse, por uma irritabilidade, igual a Rô falou, não é do transtorno de humor que você falou. Tá, não precisa chegar ao ponto de chegar ao nível de transtorno, ou de ansiedade, ou de estresse, ou de depressão, enfim. Mas um humor deprimido, aquilo que você tá te fazendo mal, né? Você já acendeu uma luzinha vermelha, tô perdendo sono, Sim. não tô dormindo bem, a minha cabeça não para de pensar naquilo, tô tomando remedinho para dormir, vamos parar, realinhar isso aí. Vamos entender. O que precisa mudar, que atitudes novas eu preciso tomar, né? Exatamente. Então, assim, quem não tem hoje esses sintomas, né? Quem não já se sentiu assim e às vezes não identificou através da baixa autoestima, né? Às vezes você tem uma dependência química,
às vezes você tem uma dependência que você não percebeu. Então, assim, por que mencionar novamente isso? Porque são fatores que podem acontecer no seu dia a dia e às vezes você não se deu conta. São comportamentos que ao longo da vida, né, que a gente começa a ter, né, como práticas da nossa vida, e que talvez no princípio não demonstre ser tão prejudicial, mas ao longo da vida ele começa a evidenciar alguns prejuízos. Exatamente. Tanto por conta do tempo de permanência naquele comportamento, quanto por conta de fases da sua vida. Então, se eu tinha um comportamento X aí na minha juventude, ao longo da vida, quando eu chego na meia idade ou numa idade mais madura da velhice, às vezes aquele comportamento não é mais funcional para mim, eu preciso mudar. Então isso é autocuidado, né? É olhar para você e dizer, não, pera lá, eu tô no momento da minha vida que eu preciso mudar tais comportamento, que isso não está sendo bom para mim, está trazendo resultados não bons, não satisfatórios. E né? os reflexos que isso tudo já deixou? Na relação sexual, na relação do trabalho, na relação familiar. Exatamente. Então, e daí vem os porquês, né? Sim. E o olhar de uma pessoa comum, que não tem o conhecimento científico, que não tem o conhecimento profissional que teria na psicologia, que teria na fisioterapia pélvica ou outros profissionais da saúde, que a gente vai olhar e vai entender o que está acontecendo, a pessoa que está sentindo, ele vai atribuir aquilo ao lugar que está tendo prejuízo. Por exemplo, como a gente falou que dentro da sexualidade, no campo ali, no ambiente sexual, vai ter o prejuízo, a pessoa vai se apresentar ali com prejuízo, ele vai entender que o problema está ali, né? Ai, meu Deus, não tenho mais vontade de fazer sexo, enfim, o outro ali. E entra todo naquilo que a gente já conversou, a ejaculação, a excitação, o desejo, e aí ele acha, não, nossa, com problema aqui. E às vezes o problema não está ali exatamente, o problema está apresentando ali, são sintomas, mas o problema pode estar lá no trabalho, o problema pode estar lá nas relações sociais dessa pessoa, que é dentro do campo da amizade, no campo familiar. Então é disso que nós estamos falando. O autocuidado, ele vai ser muito mais amplo, ele vai chegar em ambientes que você às vezes não percebe que ele está chegando. Ele vai refletir, né? Vai refletir. E assim, às vezes as pessoas pensam só uma fase e vai passar. Então, a dica que a gente deixa, a orientação que a gente deixa aqui. Pode passar? Pode. Mas talvez passe mais rápido quando você tem a ajuda de um profissional. Né? Porque vai ser algo objetivo. Não, a gente não tá falando assim de tempo, né? Eu não posso aqui falar, olha, em tanto tempo, em 2 sessões nós já vamos resolver. Não é isso. Mas às vezes uma situação que você fique rodando ali, ó, fica rodando para tentar identificar, igual a Rô falou, a família é aqui, aqui, aqui. Não é. Às vezes você vai trazer o profissional, ele vai agir por meio de ferramentas, por meio de uma condução, vai ser mais pontual. E então, às vezes a pessoa há uma dificuldade de identificar de onde surge o problema. A gente não consegue olhar para dentro da gente. Onde esse autocuidado está falhando, né? Sim. Mas mesmo que essa pessoa identifique essa situação, ele pode encontrar dificuldades em resolvê-la. Exatamente, não só na identificação, né, Rô? Identifiquei meu trabalho. E agora, o que eu faço? Né? Faço o que com isso? Dentro tanto da psicologia e outras áreas, um profissional pode te ajudar, né? A gerar um plano ali que vai trazer uma solução para aquele problema, né? Exatamente. Então, nós mencionamos aqui, só fazendo uma breve pausa, que a gente não mencionou, nós estamos numa live que o tema está falando sobre autocuidado e os reflexos na sexualidade. Quais são os impactos que ele pode trazer para sua vida? Como sempre, a gente traz a parte da sexualidade, porque é algo que nós gostaríamos que fosse entendido e percebido a importância que é, através da parte também científica, né, Rô? E aí, como sempre, nós também abordamos um pouquinho dos assuntos gerais, porque como nós vimos, está relacionado à parte biopsicossocial. Então, a gente fala sim sobre sexualidade, que é o nosso foco, que é o nosso nicho, porém a gente sempre abre para as outras áreas
e como que pode impactar as outras áreas também, certo? Então, quero agradecer você que está assistindo aqui a nossa live. Também quero te sugerir que, se você estiver ouvindo e identificar um amigo ou uma colega, ou alguém da família, olha, essa pessoa deveria ouvir isso aqui, porque ela já comentou comigo sobre esse assunto, porém eu tentei ajudá-la, mas não consigo, não é comigo. Então eu vou encaminhar isso aqui para ela, porque isso vai ajudá-la de alguma forma. Como se diz, sozinho a gente vai longe, mas acompanhado a gente vai muito mais. Então ajuda alguém que está precisando, né? A ideia do conhecimento, ele é esse mesmo, né? Repassar conhecimento, Exatamente. informações que Deve tem a guardar, ver né, com a irmão? nossa saúde, né? E a nossa intenção realmente é a saúde. Com Nós certeza. focamos na saúde sexual, mas ela não vai ficar só nesse ambiente. Não, na saúde física e na saúde emocional. Porém, a gente sempre abre para os outros, porque sabe campos, né? que todos esses campos vão ser beneficiados a partir desse ambiente aí da sexualidade, né? Então, para finalizar, que a gente já está aqui, ó, no nosso tempo, o nosso tempo curtinho passa muito rápido. Nós vimos então os possíveis efeitos sobre a parte emocional, né? Que pode ser através de uma ansiedade, através de um estresse, através de um humor, através de uma, não chega a ser um vício, né? Mas uma dependência, uso de alguma química, substância, isso, exatamente. A baixa autoestima. E fisicamente também pode refletir para os prejuízos que nós falamos, como a baixa da libido, a baixa do desejo, a dificuldade também no orgasmo, até mesmo num contexto emocional, a parte da ejaculação precoce ou ejaculação tardia. Então vai refletir sim na parte física, na parte emocional, esse autocuidado. E como sempre, vamos entender como que a psicologia, apesar de que a Rô já falou, mas ela vai trazer de uma forma mais resumida pra gente, e eu também depois, como que então vai ser o atendimento dessa pessoa, o acolhimento dessa pessoa com a psicologia, Rô? Então, a pessoa vai ser identificada, né, ali como indivíduo. Cada caso é um caso, ele é construído de forma individual, então a análise... gente vê como um todo, mas individual, né, Rô? A análise é daquela pessoa, né, então vai ser identificar as crenças que vão estar atrapalhando ou impedindo essa pessoa de desenvolver ali seu autocuidado, né? E qual área do autocuidado que ele precisaria ter que não está tendo ou está tendo de forma errada, vamos dizer assim. O autocuidado dele não está surtindo resultados. Então nós vamos ver o que está limitando, né, os comportamentos dele, o que está sendo disfuncional para aquele momento, que é o exemplo que eu disse, tem fases que ok, eu posso ter esse comportamento, tem fases da minha vida que eu não posso, então tá sendo disfuncional, tá me limitando, não está sendo adaptativo, né, naquele momento, naquela parte da minha história, o que eu faço não está encaixando, não está se adaptando, né? Não está funcional. Não está funcional. Então a gente vai ver dentro desse aspecto da vida do indivíduo e vamos trazer a gente chama de psicoeducação. Nós vamos trazer para ele o que é o autocuidado. Sim. É o que nós falamos lá no começo. Olha, autocuidado, primeiro vamos investigar o que as pessoas entendem por autocuidado e como tem sido essa prática na vida dele. E daí, a partir da fala dele, a gente vai trazendo essa educação para ele do que a ciência traz. Olha, autocuidado tem muito mais a ver do que o corpo, muito a ver mais do que o biológico, ele entra nessas áreas, né? E daí, nós também entendemos que muitos aspectos, eles não estão só no campo emocional, tipo, de uma crença disfuncional, olha, é algo que ele pensa que mas não é, e a gente vai trabalhar isso. Às vezes, Vivi, algo dessa pessoa que é real, o sofrimento dela é real, né? Então, vamos pensar que seja uma pessoa que passou por um procedimento cirúrgico, a pessoa perdeu o membro. Sim. Vamos dizer assim que essa pessoa tá ali, então o autocuidado dela vai mudar muito, a rotina, né? A percepção dela de si vai mudar, a autoimagem dela vai ter que ter um realinhamento, porque é o corpo dela, né? Então isso é algo objetivo que eu vou ter que trabalhar com essa pessoa. Então vamos trabalhar a aceitação,
né, tá, daqui em diante como eu preciso me ver, como eu preciso me comportar, o que eu preciso aceitar da minha vida. Então, dentro de condições reais, a gente vai trabalhar a autoaceitação, né? E aí segue o caminho, né? Segue a lista de traumas, de medos, pessoas que passaram por abusos, violências. Ela vai ter muito problemas dentro dessa área do autocuidado, né? E a psicologia vai trabalhar tudo isso, trazer para essa pessoa para o ponto de equilíbrio, para uma vida mais saudável e é isso. E junto, nós vamos ouvir falar agora da fisioterapia. A parte pélvica, a parte, exatamente, a parte física, né, como seria, como a Rô falou dessa dor real, essa dor real, ela pode refletir fisicamente. E a gente pensa que às vezes essa dor, ela vai refletir e vai impactar apenas no estresse, apenas aqui travando os músculos, não só os músculos corporais. Porém, os músculos corporais que eu quero dizer superiores, igual o ombro, que a gente sente aquela dor, aquela pressão nas costas, aquele peso. Porém, como eu já havia mencionado, às vezes a gente desvincula a parte do quadril, a parte pélvica, onde está localizados os órgãos pélvicos, do resto do corpo. Então, quando você tem uma tensão no seu corpo, automaticamente você vai ter uma tensão nos seus órgãos genitais. E isso, trazendo na parte física, pode sim estar relacionado com a ejaculação precoce, embora muitos não saibam disso. Pode estar relacionado também com a parte de ejaculação tardia, com as dores, que vai refletir diretamente nesse relacionamento, com a dor, tanto na penetração quanto que é a dificuldade que a mulher pode ter de ter essa penetração, ou após o ato sexual, ou antes do ato sexual. Então, assim, o corpo fala. E para isso, que bom que nós temos como resolver, né? Fisicamente e emocionalmente, porque as pessoas sofrem e elas sofrem muito com essa dor real, com essa dor emocional, com essa dor física. E que bom que a gente consegue resolver esse problema, né, Rô? Mente e corpo, né? Mente que a gente sabe que tá alinhado, corpo. Né? Então, não tem como trabalhar só um, exatamente. Falar só de emoções, falar só da subjetividade desse paciente, tentar que ele se readapte, tentar de forma emocional, que ele faça uma releitura da vida sem olhar para o corpo físico dele que está doendo, isso, que é real. Também, Rô, pode acontecer a pessoa ir com você, porque que nós também... Outro dia a gente tem que fazer uma live contando, né, como que surgiu esse planejamento desse atendimento, né? Porque, já tô terminando, o nosso cameraman tá dando sinal aqui do tempo, estamos finalizando. Porque às vezes a pessoa vem pra você com essa dor real, ele também não entende, às vezes ele tem algum dessas respostas físicas na parte sexual, mas ele não vai trazer pra você um exemplo, pra Rô vai, porque ela vai perguntar. Se trouxer, eu vou. Não é o meu campo de atuação, então eu vou precisar acolher e direcionar. Sim, né? Mas eu digo assim, Rô, porque às vezes a pessoa, você já é diferente agora, né? Porque agora você trata a parte da sexualidade também. Você vai questionar, já vai incluir, né? Investigar. Exatamente, é diferente, mas às vezes ele não traria para você, porque ele pensaria que não estava relacionado. Então, olha a importância de nós trabalharmos o emocional e o físico junto. Verdade. Certo? Então é completo. Muito! Gente, olha, vamos finalizar. Já deu nosso horário. Já deu nosso horário de live. É um assunto bom. Se deixar, a gente fica, fala. Mas por isso que nós temos todas as quartas. Todas as quartas. Nós estamos aqui, próxima vai ser ao vivo, né? Sim, esperamos que sim. E os assuntos são importantes para a vida de todos, eu acredito. Eu também acho. Se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto, pode mandar via direct, pode deixar aqui nos comentários também, que nós vamos responder. Hoje não teremos beijos ao vivo, mas nós queremos deixar os nossos agradecimentos e um beijo para todos que irão assistir essa live. Certo? Até a próxima, gente. Até a próxima. Beijo. Um beijo, tchau.